Bom dia, Fundação Casa. Bom dia, sétimo ano. A nossa aula hoje é de História. Habilidade da BNCC do Currículo Paulista. Todas as aulas são alinhadas ao Centro de Mídia do Estado de São Paulo. Tema: o contexto humanista do século XV e XVI. Habilidade: identificar as principais características do humanismo e dos renascimentos. Objetivo do conhecimento: expansão marítima. O link que está aqui embaixo é da aula do Centro de Mídia do Estado de São Paulo. O que fazer? Faça uma primeira leitura do texto que está ali embaixo. Leia o mesmo texto novamente e agora grife as palavras que você não conhece. Procure um dicionário e anote o significado mais adequado das palavras que grifou. Releia o artigo só mais uma vez e procure compreender e interpretar o texto para responder as questões. Questão disparadora. O que você entende por renascimento cultural? A transição de feudalismo para o capitalismo ocorreu no século XV na Europa. Esse movimento marcou o fim da Idade Média e o início da Idade Moderna. O que foi o feudalismo? Lembre-se que o feudalismo foi um modelo econômico, político, social e cultural baseado na posse de terra, que são os feudos, que vigorou na Europa Ocidental a partir do século V. A sociedade feudal era estamental, marcada pela imobilidade social. Nesse período, a Igreja Católica era uma instituição muito poderosa que regia a vida das pessoas. Com o passar do tempo, ela foi perdendo seus fiéis, sobretudo pelas novas descobertas que foram correndo no campo da ciência. O que é capitalismo? O capitalismo é um sistema econômico baseado na posse de terra e de bens. Ele surge no século XV com a crise do feudalismo e segue até os dias atuais. Claro que o capitalismo que surge nesse momento é bem diferente do qual temos hoje em dia. Para elucidar, veja abaixo as 3 fases que passou o capitalismo: capitalismo comercial ou mercantil, o pré-capitalismo, século XV ao XVIII, capitalismo industrial ou industrialismo, século XVIII ao século XIX, o capitalismo financeiro ou monopolista, século XX e século XXI. Diversas mudanças no campo social, cultural, econômico, político foram marcados uma nova fase na Europa. Elas resultaram na crise do sistema feudal, que esteve baseado numa economia agrária e de substância, dando início ao pré-capitalismo ou o capitalismo comercial. Essa primeira fase do capitalismo vigorou do século XV ao XVIII e foi determinada pelo sistema mercantilista, por isso é também chamada de capitalismo mercantil. Ele visava o acúmulo de riqueza e de capital, e ainda a comercialização de bens com vista ao aumento no lucro. Muitos fatores contribuíram para essa transição. Por exemplo, o surgimento de uma nova classe social, a burguesia. Os burgueses foram contribuindo para o aumento e aceleração da economia mercantil, através do surgimento de moedas. Nessa fase, o Renascimento, movimento artístico e cultural que teve início na Itália, foi inserido uma nova visão do lugar do homem no mundo. Ele esteve vinculado ao humanismo, que por sua vez estava inspirado no antropocentrismo, homem no centro do mundo. Se vocês lerem o texto com atenção, vão descobrir o que é renascimento. Estou enviando para vocês 2 perguntas. Por que o mercantilismo mercantil? A 2. O renascimento é um movimento cultural que teve início aonde? Fique com Deus e até a próxima aula.